Muy buenas, chicos e chicas. Hoje estamos começando um projeto novo aqui no VHI, no Vamos Falar Espanhol. Estamos começando finalmente o nosso podcast. Quantas pessoas pediram? Você pediu, todos pediram e nós resolvemos começar finalmente o nosso podcast. E estou muito feliz porque estamos aqui com convidados especiais que, na verdade, serão parte oficial deste projeto. Nós vamos receber aqui hoje os queridíssimos Prof. Ayane Mello. E para completar a nossa equipe aqui, a gente tem também o nosso queridíssimo Prof. João. Muito bem, profs. Então, a gente quer trazer um tema aqui que a gente recebe muito dos alunos. Eu, pelo menos, já recebi muito e quero saber se vocês também já receberam, que é qual que é o sotaque, o melhor sotaque para aprender espanhol? Tem resposta para isso? O que vocês acham? Então, tem sim. É aquele que ele se identifica. É aquele que ele tem identificação, porque antes de aprender a língua, ele tem contato com a língua, né? Então, vai depender do contato que ele vai ter com a língua. Então, muitas vezes ele gosta de futebol, então o contato que ele tem com a língua, o que ele entende é através do Messi dando entrevistas. Então, para ele, aquilo ali é mais fácil, é mais tranquilo. Então, ele vai preferir, talvez, um sotaque ali que o Messi reproduz, né? O acento que o Messi reproduz. Ou ele é fã do RBD, e aí RBD é um grupo mexicano. Que é um clássico, então, né? Exato, é um clássico, então ele vai ouvir as músicas do RBD, ele vai gostar, e aquilo ali vai ficar no inconsciente dele. Então, para ele, aquilo ali vai ser mais fácil. Então, eu acho que a gente tem que tirar um pouquinho essa ideia de que qual é o acento mais correto? O acento mais correto é um acento que você tem identificação, porque falar sobre identificação com a língua é falar de talvez uma facilidade em aprender aquela língua, né? Então não adianta dizer, e muitas vezes ocorre aí, falando um pouquinho da experiência de sala de aula, da gente se conectar com o acento do professor. É muito normal a gente ter essa conexão com o acento do professor. Porque eu, por exemplo, quando fiz curso de idiomas, eu tive um professor panamenho, cubano, chileno, e eu não tinha muita conexão com eles, né? Até que eu me identifiquei com uma professora que não era estrangeira, mas que tinha um acento que eu achava que aquilo ali era tranquilo para eu aprender. Então, eu tive essa identificação com ela, que era uma professora que era fã de Shakira, e que o seu acento parecia um acento mais para uma parte da Colômbia, por exemplo, né? E a gente nem tem como dizer, né, Ju, que, poxa, de que parte, né? Porque se você for falar da Colômbia, é um país gigante, né? Então, de que parte da Colômbia você vai ter afinidade com esse acento. Então, eu gosto de dizer para os meninos exatamente isso, de que o acento correto é aquele que você se identifica. E a partir dessa identificação, você vai ter uma facilidade aí para ir entendendo quais são as nuances da língua e as nuances desse acento. Acho que é por aí. João, você sabe que comigo, o João já conta essa história também, João, mas comigo foi muito... Assim, eu não tinha ideia, na verdade, eu estudei espanhol a primeira vez, gente, tem mais de 20 anos, eu acho já, hein, socorro. Mas assim, eu só tinha contato com livro, porque não era a época que a gente tinha internet de escada, e olha lá, né, eu nem tinha. Exato, João, então era só... pegou, né, João, mas a gente... Eu já peguei o computador, né? Eu já sou da era YouTube, já. Já é. E eu acho que é legal a gente contar as histórias para ver essa diferença mesmo, porque assim, no meu caso, eu só tinha contato com o livro, ponto. E o CDzinho que vinha com o livro, né? Só isso. O meme clássico do professor levando o seu som e o seu CD, né? O radinho, exatamente. E os livros que eu tinha acesso, hoje em dia já mudou bastante, né? Mas era Espanha, só. Eu sequer sabia que, assim, ok, tinha noção, óbvio que tem outros países que falam, mas eu não ouvia, eu não sabia como era, não sabia as diferenças, não tinha a menor ideia. Então eu saí dali falando vosotros, eu saí dali falando espanhol Espanha, não? Porque era o que tinha, eu não tinha a menor ideia que tinha outras possibilidades, né? Como é que foi com você, João? No meu caso, eu vou ser bem honesto com vocês. Acho que o sotaque, para mim, foi a última das minhas preocupações. Porque na verdade, quando eu comecei, eu acho que a pessoa, quando está estudando espanhol ou qualquer outro idioma, primeiramente ele quer ter contato com a língua. Então, igual a Ayane disse aí a respeito dos gostos, eu acho que isso tem muito a ver, porque
a pessoa, à medida que ela vai consumindo determinado tipo de conteúdo, aquele sotaque se torna uma referência para ela. Então, quando ela for reproduzir os sons, quando ela quiser replicar algumas palavras, algumas estruturas, inclusive até estruturas linguísticas, características às vezes de uma região ou de um determinado país, isso vai transmitir para quem está ouvindo a ideia de que aquela pessoa aprendeu espanhol sobre a influência daquele sotaque ou daquele país. Então, eu acho que está tudo ligado. Eu acho que quando a pessoa, às vezes, começa preocupada demais com o sotaque, ela se limita muito, porque ela vai querer consumir apenas um tipo de conteúdo, ou então ela vai querer ouvir só um tipo de uma música de uma determinada região. Então, eu acho que o sotaque, no final, se torna uma consequência dos gostos da pessoa, daquilo que ela gosta de ouvir, de assistir, coisas desse tipo, sabe? E eu tenho muita coisa para falar sobre isso aí, Ju. Diga. Que é interessante pensar que você falou assim, eu pegava livro e os livros, eles eram... Existe um termo que a gente usa na linguística que são eurocentrados, né? Que é centrado apenas na variação existente na Espanha, né? E uma curiosidade interessante é que, quando eu falei para vocês que eu tive contato com professores de algumas nacionalidades, cubano, panamenho, embora eu tivesse contato com esses professores e eles usavam o seu acento específico da região que eles eram, o material que eu tinha contato era material europeu, eram livros didáticos europeus. Então, imagine, quando a gente fala sobre a fala, então o professor panamenho estava ensinando, ele falava com seu acento, ele mostrava as variações, mas ele tinha que se ater ao que estava ali no livro. Então, ele acabava ensinando as regras gramaticais, as variações, de acordo com o livro que a gente tinha, porque ele não podia fugir muito daquilo ali. Então, terminava que a gente ficava com essa confusão. Por isso que depois que eu me tornei professora, essa pergunta, para mim, faz mais sentido dizer com o que você se identifica. E vendo o João, que estudou aqui no VHE e fez esse processo, só reforça a minha teoria de que primeiro a gente precisa realmente se identificar. Então, você se identificou e depois você vai realmente fixar atenção nessas variações ou nessas questões relacionadas ao acento. Não sei se você concorda comigo. Não, mas aí eu vou fazer um papel aqui do aluno preocupado, aluno ansioso. Essa semana a gente lançou um post aí dos sentimentos do aluno, né, do Divertidamente, né, a gente está fazendo uma comparação com o Divertidamente. Eu amei, né, o aluno ansioso, querendo resolver tudo na primeira... Arrasando, viu? Ficou muito bom. Muito bom. Ficou ótimo lá no Instagram, quem não acompanha, sigam, porque sempre tem coisa boa por lá. E esse aluno ansioso, ele sempre está aí, ele sempre existe. Então, ele chega querendo resolver tudo de uma vez só, né? E querendo já também decidir qual que é o sotaque que ele vai seguir e tal. E aí, a pergunta, quando a gente fala assim, é o sotaque que você se identificar. Mas muito aluno buga. Mas eu não sei o que eu me identifico. Eu gosto de RBD, mas eu também ouço Maluma. Né? Ou não ouve nada, ou não se identifica. Não ouve nada. Isso, muita gente que vem estudar porque precisa para trabalho, porque precisa para não sei o quê, e não tem contato nenhum. E aí, como é que faz? Eu posso dizer que aí entra o professor, né? A gente entra em vários momentos aí. Mas aí é importante, e eu acho interessante o que o João falou, é importante, no sentido de dizer, a gente desprivilegia o aluno de ter contato com muitas culturas, com muitas variações, mas realmente, Ju, ao início, isso pode ser um pouco confuso e pode realmente causar essa ansiedade, porque são 21 países falando a mesma língua, né? Então, como professora, ao longo desse tempo que eu estou em sala de aula, eu passei a dizer, bom, primeiro você pode usar o que eu uso, tá? Porque eu acho que a gente segue ensinando a partir de um livro de material de produção europeia. A gente segue fazendo isso, tá? A gente aqui no VHE faz um movimento um pouquinho contrário, porque os nossos materiais são originais, são próprios, foram elaborados por você, mas o aluno, quando ele vai ter contato, ele ainda tem esse contato com esses materiais de produção da Espanha, né? Então, eu normalmente digo, a partir daquela aulinha básica sobre alfabeto, sobre pronúncia, com o que mais você se identificou a partir dessas variações que você percebeu?
Então, com o que mais você achou legal? Quais são as suas identificações? Porque, no fim das contas, vai partir também da identificação. Que ele teve essa identificação prévia ou que ele não teve, mas ele está tendo naquele momento. Então, pode ser que ele diga, eu não quero falar chame chamo, eu prefiro dizer yo me llamo. E tudo bem, tá tudo certo. É uma questão de agradou o seu ouvido, segue o que o caminho é. E aí entra essa professora. Em que regiões, em que países esse vai ser? Você vai escutar o yo me chamo ou o yo me llamo? Quais são as regiões? Argentina, México, você vai escutar. Então, a partir disso aí, o aluno tem um direcionamento, que é a nossa função, é dar a mão a ele, você vai ter esse direcionamento. Não sei se o João concorda comigo. Eu concordo, inclusive, eu tenho algo a acrescentar. Por exemplo, muitas vezes o aluno ele vai querer optar por aquilo que é mais prático para ele falar. Justamente. Então, por exemplo, em questões de fonética, ao menos no meu ponto de vista, eu acho que, no meu caso, eu vou falar mais à frente a respeito disso, mas eu me identifiquei muito com o espanhol sul-americano, principalmente da região de Buenos Aires, a região rio-platense, né? Por exemplo, palavras como chave, chamo, isso é muito similar à nossa pronúncia do português. Então, para alguns alunos, por exemplo, que já têm uma certa dificuldade em fazer um som de doble L distinto, ele pode, talvez, nesse caso, até optar pela facilidade. Então, realmente, existem várias nuances, né, na hora de escolher um acento favorito, um acento preferido. Mas eu acho que é muito individual, no fundo, não tem uma fórmula, né, secreta para isso. É um olhar bem analítico que o professor precisa fazer para cada caso, para cada aluno, no caso. Agora, deixa eu trazer um ponto polêmico aqui, que eu não sei se já aconteceu com vocês em sala de aula, ou alguém só comentando, né? Eu já recebi aluno falando assim, ninguém contou, olha só, hein? Ninguém contou para esses argentinos que esse chamo tá errado? Porque não é assim o espanhol original. Não é assim que se fala espanhol. Ou, pior, eu já ouvi aluno também chegando aqui falando assim, eu tenho um chefe que é espanhol e que tá brigando comigo porque eu aprendi o espanhol com uma professora argentina e ele tá me dizendo que eu falo errado. Vocês acreditam, gente? Sim, inclusive eu tenho uma história legal quando eu comecei a trabalhar aqui no VHE, que é interessante, não sei se você vai lembrar, Ju, de uma aluna que ela estava com a gente, mas ela disse, não, é que eu entrei buscando um espanhol mais correto, e aí eu vi que eu tenho esse espanhol correto, então eu prefiro uma outra escola que está mais alinhada ao espanhol da Espanha, porque é o espanhol que eu considero correto. Então, assim, eu fiquei bem sem graça, porque, assim, não é isso que eu acredito, nós, professores, temos uma questão também de alinhar as nossas crenças com as expectativas dos alunos, né? Então, eu não acredito nisso. E acho curioso, concordo com o João, quando ele diz assim, talvez para o brasileiro seja mais fácil ele escutar o me chamo, sim, porque parece que é o português, eu me chamo, né? Só que aí tem uma questão também problemática, porque muitos alunos meus, quando escolhem o espanhol rio-platense, né, essa variação aí de Buenos Aires, por exemplo, e de outros países, né, que não é só exclusivo de Buenos Aires, existe uma questão que é também as palavras que não são ditas para além da pronúncia, que também fazem parte desse falar, né, usando aí o acento rio-platense. Isso eu acho problemático, porque se eu não tenho aí o conhecimento para além da pronúncia, eu entendo, eu consigo dizer, eu me chamo, mas eu não vou saber dizer, vos sabés, vos tenés, né? Então, se eu só consigo reproduzir um aspecto do som e não consigo reproduzir um aspecto da gramática, que vai constituir esse acento, aí temos um problema. E eu tive uma experiência de trabalhar aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, com turismo. Eu passei 3 anos trabalhando com turismo, ensinando espanhol para funcionários de hotéis, e o nosso público aqui do Rio Grande do Norte é um público majoritariamente latino, né? Sul-americano. Então, a gente recebe muita gente do Chile, majoritariamente pessoal da Argentina e do Uruguai.
Então, eles traziam essas falas para a sala. Quando eles falam, eu entendo, porque parece muito português. Mas quando eles vêm com algumas variações dentro do vocabulário ou dentro da gramática, é muito difícil para conseguir entender. E aí eu reforçava para o aluno. E vários recepcionistas de hotel, eles tinham acento para o argentino, porque era o contato que eles tinham, né? Só que eles faziam isso de forma muito equivocada. Eles só reproduziam uma parte desse aspecto aí da língua, né? Da pronúncia, que era o aspecto do som, da fonética, né? E alguns pontos da fonologia. Mas o som estava ok, mas faltava a parte da gramática. Então, é difícil também, e aí entra o nosso papel como professor, explicar. Tudo bem você escolher essa variação, mas é importante que você entenda que ela não é só pronúncia, ela também tem outras questões que vão fazer parte da língua. Então, é importante a gente trazer essa reflexão para o aluno. E aí vai do interesse também da gente como estudante de espanhol, porque a gente continua sendo, né, de aprender mais sobre a cultura mesmo de cada país, né? Como que funciona, como que ela é, e a partir daí a gente ir se identificando, né?